o que a bancada de oposição está entrando no Ministério Público é para que se reveja a questão do aumento de quase 18%, foram 17,86% de aumento, bem acima, 11% acima da inflação. Então, mas, vereador, o argumento da administração municipal, e eu acredito que é razoável, é que ficou por 2 anos sem reajuste. Não, o reajuste, ele é necessário, a gente compreende isso, nós compreendemos isso, mas a forma como foi feito, sem nenhuma participação, o conselho não foi ouvido. E tem a obrigatoriedade de ouvir o conselho? A obrigatoriedade em si não, mas se tem uma lei que é a lei 1291 de 2005, ela fala que o Conselho Municipal de Transporte Público de Vitória da Conquista, conforme estabelecido nessa lei, ele regulamenta, foi criado com a finalidade de promover a gestão democrática do sistema de transporte. Essa é a lei 1291 de 2005. O órgão tem como objetivo promover a participação da população na gestão do sistema de transporte coletivo de passageiros, orientar e exercer, fiscalizar os programas, diretrizes, planos referentes ao sistema de transporte. O Conselho tem atribuições bastante relevantes estabelecidas em lei. Cabe a ele definir critérios e diretrizes do sistema e fiscalizar os atos da administração pública. Sim, mas assim... Além de obrigatoriamente ouvido e ter o direito de opinar. Então, se obrigatoriamente ser ouvido e ter direito de opinar, então por que se deu-se esse aumento? Né? Não se debruçou sobre o conselho. Mas o prefeito, ele não tem essa autonomia de chegar lá e mudar o valor, não? Bom, discricionariamente ele tem, mas se há uma lei que regula o sistema de transporte, ele necessariamente teria que ouvir o conselho, né? O conselho, inclusive para se majorar, né, aumentos. Então há uma planilha de custo nessa lei, há as planilhas bem definidas, o conselho tem participação, tem cadeira tem lá estudantes, tem lá associações, tem a própria Câmara, tem 2 cadeiras no Conselho. O Conselho ele debruça sobre essa planilha para se realmente discutir essa participação democrática popular, para se discutir o aumento. A gente não estava falando que não deve ter aumento. Só aproveitar aqui para o nosso ouvinte, vereador, o ouvinte que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, dúvida, pode mandar mensagem aí para o 99200-2854, nosso WhatsApp. Pra gente conversar aqui com o vereador Valdemir, que ele participou da gestão anterior, ele tem conhecimento em algumas áreas, ele vai dizer o ponto de vista dele, não é o ponto de vista vamos dizer assim, da verdade do Executivo Municipal, mas dele em relação ao assunto. Então você pode mandar mensagem pra gente pelo 99200-2854. Beto Almeida. A Neide Prado tá dizendo aqui: a corda só arrebenta do lado mais fraco. Agora rezem. Pode não ser ilegal, mas não é democrático. Né? A questão aqui, o aumento de passagem se deu de forma não democrática, aumentou mais de 17%, bem acima da inflação, que foi de 6,47%. É o Alexandre Rogério. Olha, em relação ao reajuste, minha opinião, viu, vereador, é o seguinte: em relação, se pudesse dar um reajuste só para uma empresa, seria justo para a Cidade Verde. E isso eu não estou falando que a Cidade Verde anuncie nosso programa, não é por isso, não, porque eu não tenho negócio de rabo preso, não. Se for para falar da Cidade Verde, a gente fala aqui, tira o comercial, vai embora. Mas o que não pode é a Aviação Vitória não cumprir com suas obrigações e ser beneficiado, ainda entregar uma linha de volta. O vereador comentou comigo hoje em off, que na nossa conversa anterior, que tem um termo de ajuste de conduta aí, dando 6 meses para a Vitória. Tem um termo de ajuste de conduta com a Vitória, dando 6 meses para ela se readequar, cumprir os termos contratuais, enfim. Há esse TAC já está publicado, nós vamos também debruçar em cima desse termo de ajuste de conduta, para que, dando um prazo aí, salvo engano, de 6 meses, para que a empresa se adeque, né, às cláusulas contratuais do certame. Então esperamos que assim, a gente não está defendendo vereador, nem querendo também que as empresas sejam prejudicadas. Não é isso que a gente quer. A gente sabe da necessidade do aumento, né? A inflação, os insumos, sabe? Mas da forma como nós estamos julgando o mérito da questão. Estamos julgando a forma como foi feita e o abuso que foi de quase 18% de aumento. Vereador,
nós vamos para intervalo e eu vou fazer a pergunta, o senhor vai responder na volta. Se o senhor acredita que a Vitória vai pagar o débito que tem e se o senhor acredita que ela vai permanecer em Conquista, mas depois do intervalo. 5h26. 5h31, estamos de volta com o vereador Valdemir falando aí sobre a questão do transporte público, reajuste, né? Os vereadores questionando o reajuste. Vereador, pergunta, o senhor acredita que a Aviação Vitória vai conseguir pagar o débito nesses 6 meses aí conforme o termo de ajuste de conduta? Farley, assim, a vida, só eles podem responder essa pergunta, né? Porque a vida financeira é da empresa, o que nós sinceramente esperamos que sim, né? Que se regularize. Mas o senhor acredita? A opinião do senhor, o senhor acredita? Eu acredito que ela vai, né? A gente tem que ter a boa fé, né? Que ela vá, né? Fazer esse pagamento. O senhor está sendo otimista demais, não? Tem que ser otimista. A gente não quer prejudicar a empresa A. Sinceramente, eu não acho que a Aviação Vitória é a minha opinião, que eu não sei não, é complicado. Não quer prejudicar nenhuma empresa, não é isso. Né? A gente quer o vereador tem conhecimento que o vereador tem conhecimento que a empresa tem casos de funcionários que tem 3 anos sem depósito de FGTS? Pois é. Então, tudo isso tem que ser, né? Fica complicado acreditar tem que cumprir suas obrigações patronais. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que se pode exigir de uma empresa. O senhor acredita que ela vai embora? Não, a gente não pode fazer esse juízo agora. Eu não tenho como falar isso aqui, porque a vida da empresa é ela que tem que saber. A gente não sabe a vida financeira, não tô lá. Nós estamos lá dentro. O que a gente quer é que se cumpra o contrato, que se cumpra o que foi definido em contrato com essas empresas, que elas possam fazer da melhor forma possível. Óbvio que nós estamos aí na fiscalização para que, se assim não acontecer, né, que se caduque esse contrato e que se possa chegar a outra empresa para a Vitória da Conquista. Quais são as condições para se caducar um contrato, vereador? Bom, havia um processo administrativo, né, em curso, né, havia um processo administrativo em curso, caso, né, essas quebras contratuais da empresa, que ela seria, né, após findando o processo administrativo, aí sim iria tomar essas providências e abrir espaço para Mas o processo já estava sendo encerrado. O processo estava já em fase final, mas agora houve esse termo de ajuste de conduta, que a gente não se debruçou ainda sobre ele, e, né, deu esse prazo para a empresa aí fazer essas regularizações. Esperamos que ela possa fazer. Sobre as vans, vereador? Vai ser um assunto bastante discutido. Né? É uma promessa de campanha do atual prefeito. Então nós temos temas importantíssimos na Câmara para debater, e uma delas é a regularização das vans em nossa cidade, dentre outros, né? Que temos, né, a questão da guarda municipal, temos outros grandes temas. Acho que material farto esse ano, temos viu? Grandes temas para debater na Câmara. Agora, vereador, quem assinou o documento acionando o Ministério Público? Quem já assinou? O Ministério Público devo falar que não foi nenhuma decisão unilateral, foi uma decisão assim em conjunto. Parece que teve um vereador que deu para trás aí e tal. Assim, cada mandato tem, né? Cada um tem seu mandato, então cada um tem sua liberdade, né, de seu mandato é livre. Então, assim, houve gente da bancada que não quis entrar com a representação no Ministério Público. Né, da bancada, então cada um tem seu mandato, os mandatos são independentes, então há isso aí. Ok, pois não, Josodac? Frale Nascimento, ouvinte participando no 99-228-54. Acho esse aumento um absurdo, não pelo valor da passagem, e sim pela qualidade, que é péssima. Ônibus com elevadores quebrados, atrasos, motoristas brutos, mal educados, com idosos, não gostam de pegar cadeirantes. Tenho uma filha cadeirante e sofro tanta humilhação. Não entendo como a Vitória ainda continua na cidade e conseguiu a linha do Alto Marom de volta. É um absurdo. Você acredita que ela vai pagar, vereador? Dou até risada. Vocês tinham que apoiar o povo tirar essa Vitória. Meu nome é Ângela. Olha, inclusive eu vi aqui uma postagem, não sei se é essa mesma Ângela, dizendo o seguinte: bom dia, mais uma vez estou aqui para desabafar. Ontem o dia foi de muitas dificuldades para mim e minha filha, que é cadeirante. Como sempre, a Aviação Vitória está a desejar. Fiquei no ponto pela manhã quase 1 hora, e quando o ônibus chegou, simplesmente a cobradora me disse que não sabia acionar o elevador.
ele partiu e eu fiquei com minha filha naquele ponto, sol quente. O próximo ônibus que veio não tinha elevador. O terceiro ônibus do Senhorinha Cairo também não tinha, e eu continuava no ponto com aquele sol quente. E aí veio o próximo, que finalmente tinha elevador e colocou no ônibus. Eu parti para o terminal, chegando no terminal, simplesmente o elevador quebrou. Tive que descer com a minha filha nos braços, fui na casinha, reclamei, passei o dia fora. Ao retornar à tarde, novamente mais dificuldade, como sempre. Cheguei no ponto 15 para 6 da tarde, fui conseguir pegar o ônibus quase 7. O primeiro ônibus tinha um cadeirante, né? Tudo bem, entendo. Aí ela continua aqui dizendo, né, que no primeiro tinha, aí que quase 7, que não tinha, o outro não tinha elevador, foi passando, o próximo veio quebrado também. Aí a moça, ela virou pro motorista e falou, mas eu não posso ficar aqui, já tá ficando perigoso. Aí o motorista, de boa vontade, foi, se esforçou, colocou a cadeira em cima do ônibus. Pera ainda, isso aqui é uma humilhação, Nogueira. É um direito, Ângela, que você tem. E nós estaremos na Câmara fiscalizando esses abusos. Então, há esse prazo aí, né? Quando eu falo assim que acredita, é porque a gente acredita na boa fé. Eu não posso falar, a gente não está lá na vida financeira da empresa. Mas nós estaremos fiscalizando sim esse TAC. Caso ele não seja cumprido, né, a administração pública deu esse prazo, nós estaremos sim, né, entrando com a representação para que esse caso dessa senhora aqui, Nogueira, é algo humilhante, é algo vexatório. Muito. Um cadeirante, ele já tem razão. Pela própria natureza das pessoas, o cadeirante já sofre discriminação, a gente sabe disso. O cadeirante é discriminado, o cadeirante não tem as rampas de acesso nos melhores lugares, os motoristas, motociclistas e os pedestres não respeitam, as calçadas são irregulares. Aí chega no ônibus, que é o mínimo, Nogueira, que é o mínimo. Aí eu lhe digo, se a Aviação Vitória não tá fazendo isso, como é que a van vai atender um cadeirante? Eu quero saber, vai ter a van exclusiva para cadeirante? Não vai. Como é que a van vai atender um cadeirante? Não vai. Simples, olha, essa é uma posição nossa. Se você pensa o contrário, manda mensagem pra gente, não tem problema nenhum. Olha, Frarley. E os microfones nossos também estão abertos, eu já disse isso aqui ontem, Beto Almeida sabe que estamos com microfones abertos para ouvir o contraditório. Quem tá mandando um abraço aqui ao vereador Valdemir é Jânio Freitas, abraçando também a Jamília, assessora do vereador. Um abraço, Jamília é colega aqui. Olha, comunicóloga também. Olha, a Ângela continua aqui, mora no Miro Cairo, minha filha é Laís. Você conhece, vereador? Olha o que passo, só humilhação, não aguento mais, quero solução. Tá aí um exemplo. Mas é isso. Eu vou procurar o contato. Vereador, eu vou procurar o contato. É por isso que nós estamos entrando com a representação do Ministério Público contra esse abuso nesse aumento, porque o consumidor, o usuário do sistema merece respeito e não está sendo respeitado. Vereador, vamos passar o contato dessa cadeirante, dessa mãe dessa cadeirante pro senhor, porque realmente o relato dela é um relato que toca a gente, que deixa a gente sensibilizado em relação ao cadeirante, para o senhor ver o que pode fazer em relação e cobrar. Porque uma coisa é o senhor falar como vereador da oposição, outra coisa é você ter uma pessoa que passa aquilo todos os dias. Esses dias eu comentei, eu vi junto da Praça Vitor Brito, ali do lado da Padre Gilberto, um cadeirante, um sol escaldante, ele sozinho lá, no sol, não tinha abrigo, não tinha nada, esperando o ônibus. Gente, nós podemos atravessar a rua e ficar embaixo de uma árvore. Não é assim que a gente faz? Você vai para trás de uma árvore, você procura uma sombra. O cadeirante não tem essa alternativa, sozinho. Então a gente precisa disso. Vereador, a gente agradece a participação do senhor e os microfones estão abertos quando o senhor